Movimento retilíneo uniforme está chegando na área, tá bom? Esse movimento, ele é um dos movimentos mais importantes que nós temos, um dos mais cobrados. Então a gente vai começar a afunilar os movimentos, tanto o uniforme quanto o uniformemente variado. E esses dois movimentos vão ser a base de toda a cinemática, beleza? Agora, um detalhe. Para você entender, para você começar bem a partir daqui, você precisa entender dois conceitos básicos. Quais são os conceitos? Velocidade e aceleração. O que é velocidade? Rapidamente, velocidade é o deslocamento sobre o tempo. Deslocamento, ΔS, sobre ΔT. A velocidade, ela indica o espaço que está sendo percorrido ali em um certo intervalo de tempo, tá bom? Aceleração, ela significa o quê? A rapidez com que a velocidade ela é trocada. Então, o móvel foi aumentando a sua velocidade, foi diminuindo. É isso que significa aceleração. Então, qualquer coisa, reveja esses dois conceitos, velocidade e aceleração, tá bom? Tem vídeos aí explicando muito bem, detalhado, esses dois conceitos. Com isso em mente, você está pronto, seja bem-vindo agora ao movimento retilíneo e uniforme, tá? Retilíneo, movimento retilíneo. Movimento eu já sei o que é. Movimento quer dizer que o espaço dele está mudando ao longo do tempo. Retilíneo. Retilíneo quer dizer a trajetória que ele vai fazer, né? Qual é a trajetória desse movimento, pessoal? É uma reta. Então, retilíneo, trajetória. Depois a gente vai estudar movimento curvilíneo, tá bom? Então, por enquanto, a trajetória é a mais simples possível, que é uma retazinha. Agora, uniforme. Uniforme quer dizer que é o mesmo o tempo todo. O que seria constante o tempo todo? Bom, por enquanto eu não sei, tá? Bora dar uma olhadazinha aí nessa condição desse carro. Veja bem, o carro gastou 1 hora, confere? Saiu de 0 para 1 hora. Então ele gastou 1 horinha aí. Moçada, me diz uma coisa. Qual foi o espaço percorrido por ele? Ele saiu de 40 para 60. Então ele percorreu quantos quilômetros? 20 quilômetros. Confere? Ah, tá. Vamos ver o que é que se repete aqui. Ele saiu de 1 para as 2. Ele gastou mais 1 hora. Em quanto tempo ele gastou agora nesse trecho, né? 1 hora. Ah, foi igual ao anterior, Ítalo. Foi. E qual foi o espaço que ele percorreu? 20 quilômetros. Confere? Mais um tempo de 1 hora. Ei, cara, você já está pegando a manha aí. Eu tenho certeza que você já entendeu o que está acontecendo aqui. Esse cara está gastando um tempo de 1 hora e percorrendo quantos quilômetros? 20 quilômetros. Então, ele sempre percorre em 1 hora 20 quilômetros. Pô, tem alguma coisa aí que está sendo constante, cara. O que está sendo constante? Lembra o conceito de velocidade? Não é deslocamento sobre o tempo? Ele está sofrendo sempre o mesmo deslocamento de 20, 20, 20 em cada tempo de 1 hora. Acho que agora nós conseguimos responder aqui, ó. O que seria uniforme? Cara, o que seria uniforme seria a velocidade desse cara. A velocidade dele é constante, a velocidade dele é sempre a mesma. Lembra aquele conceito de velocidade média? Por exemplo, vou inventar um valor aqui, tá? Vamos pegar esse valor aqui logo, né? 20 km por hora. Imagine que um carro tem velocidade de 20 km por hora, tá bom? Na velocidade média, o que acontecia? Ele poderia aumentar um pouquinho, ele poderia diminuir um pouquinho, mas a média dava 20. Esse cara aqui não. Esse cara vai o tempo todo com 20 km por hora. Ele não muda a velocidade. Tem até um conceito chamado de velocidade instantânea, tá? Vamos imaginar o seguinte, tá? Pensa bem, pensa bem. Eu venho no meu carro com 20 km por hora o tempo todo. O tempo todo. Na hora que eu olhar para o painel e olhar para o visor de velocidade, ele vai marcar quanto? 20 km por hora. Cheguei lá na frente, olhei de novo, ele vai marcar quanto? 20 km por hora. Ele sempre marca a mesma coisa, porque a minha velocidade ela é o quê? Constante. Agora, lá naquele outro movimento, aquele que a velocidade média dava 20, a média dava 20, mas não era constante,
Sabe o que poderia ter acontecido? Eu olho para o visor e está dando 10 km por hora. Mais na frente eu olho para o visor e está dando 30 km por hora. Mas... Cadê a voz agora, rapaz? Deu uma falhada. Mas em média ele está andando com quanto? Com 20 km por hora. Sacou a ideia? Então essa é a diferença entre uma velocidade que oscila e você encontra a média e essa velocidade aqui. Porque essa velocidade ela é constante, ela é a mesma o tempo inteiro. E aí? Deu para entender? Conseguiu visualizar a diferença? Esse movimento, a velocidade média dele é exatamente igual à velocidade que eu olho o tempo todo no painel, que a gente chama de instantânea. Esse cara não muda a sua velocidade o tempo todo. Tá bom? Em ponto nenhum ele muda. Agora, uma pergunta, deixa eu ver se você já está digerindo, se você já está entendendo aqui a situação. Quanto vale a aceleração desse cara? Quanto vale a aceleração? Diz aí. O que é aceleração? Aceleração não é variação de velocidade sobre a variação de tempo? É ou não é? Se a aceleração é ΔV sobre ΔT, pensa comigo. Quanto é que está dando a mudança de velocidade? A aceleração é a rapidez com que ele se propaga, com que ele se desloca. Ei, moçada, ele está mudando essa rapidez? Não, cara, a rapidez é sempre a mesma. Então a aceleração é zero. Ele não tem variação de velocidade. Beleza? Então, meus lindos, ó, movimento retilíneo uniforme, tá? O que significa? É aquele movimento que o carro vai o tempo todo com a mesma velocidade. Se ele for com velocidade de 80 km por hora, 80 km por hora, em qualquer trecho que você olhe, vale quanto? 80 km por hora. E importante, esse cara não tem aceleração. Tranquilo? Agora um cuidado, tá? Vocês viram aqui, cara, que a gente fez conta simples. Não ache, pelo amor de Deus, que física é só fazer conta, cara. A interpretação, ela é fundamental, que foi o que nós fizemos aqui. Essa partezinha de chegar e fazer as contas é a parte mais fácil. Às vezes eu, conversando muito com os alunos, eles dizem assim, Ítalo, às vezes acontece que eu peguei a fórmula, fui fazer a questão e travei, não saí. Claro. O que faltou? Faltou essa conversa. Faltou entender o fenômeno, tá bom? Então, olha bem para o que eu disse, faça suas anotações, movimento retilíneo uniforme, velocidade constante e a aceleração é quanto? Quanto? Zero. Muito bem. Agora, essa fórmula aqui, nós vamos adaptar para esse movimento, tá bom? Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT, tá bom? Nós já sabemos as unidades, né? Quais são as unidades aqui? As unidades seriam ΔS é dado em metros e ΔT é dado em segundos. Então, qual é a unidade da velocidade? Metros por segundo. Tudo bem? Agora, uma outra informação importante. Essa fórmula, se você quiser, você pode tirar esse termozinho velocidade média da situação. Por quê? Nós não aprendemos que ele vai sempre com a mesma velocidade? Então, não preciso estar usando média se a velocidade é sempre a mesma, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou modificar um pouquinho aqui a maneira como as letras estão dispostas para ver se facilita a nossa vida, tá? Então, vamos lá. Velocidade média. Eu vou chamar simplesmente de V. Confere? V. Velocidade média, chamando simplesmente de V. ΔS. ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. Estou mantendo aí. E ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Mas nós já conversamos algumas vezes que esse tempo inicial normalmente é quanto? Zero. Se o cara então gastar 10 segundos, 15 segundos, é porque foi o final menos o inicial. Então eu já tenho o tempo que ele está gastando, tá? Então, tempo inicial é como se eu cortasse aqui, né, Ítalo? É zero. Enfim, é zero. Faz os meios pelos extremos, fica como? S menos S0 igual a V vezes T. Percebe que eu não preciso mais estar colocando velocidade média aqui? Por que eu não preciso mais colocar velocidade média? Porque ele vai com uma velocidade constante, é aquela que a questão está dando, tá bom?
Agora eu vou jogar esse S0 para o lado de lá, beleza? Bora ver como é que vai ficar aqui? Quando eu jogar esse S0 para o lado de lá, vai ficar S0 mais VT que já estava lá. Então essa é a nossa formulazinha que nós vamos utilizar, tá bom? Então eu vou trazer essa fórmula aqui para a caixa para ficar bonitinha, para ficar aqui separado, ó. O S ficou estiloso, mas deixa eu consertar. S é igual a S0 mais VT. Aí algumas pessoas vão dar nomezinhos para essa fórmula, né? Alguns chamam de sorvete e tudo. Eu vou ser bem sincero. Eu particularmente, acho que você precisa entender. Decorar não te leva a lugar nenhum. Decorar vai simplesmente te atrapalhar a situação. Eu vejo muita gente que sabe essa fórmula. Qual é a fórmula da velocidade, sei lá, do movimento uniforme? Aí o cara diz, a fórmula da função horária é sorvete. O que é uma função horária? Não sei. Como é que se usa? Acerta as questões? Então, a fórmula em si, cara, deduz, ó. Vem de velocidade média. Se quiser usar ainda a fórmula da velocidade média, pode usar. Mas eu queria chamar a sua atenção para o seguinte, ó. É função horária. Por que a gente chama de função horária? Cara, tá vendo esse tempo aqui, ó? Se eu trocar esse tempo, o que vai acontecer com esse S? Ele vai mudar, não vai? Então é função horária porque se você trocar esse tempo, você vai mudar exatamente aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vai mudar exatamente esse S. Confere? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver. Se eu jogar 1 hora, qual é o espaço que esse cara vai estar? 60. Mas se eu colocar aqui 2 horas de percurso, ele já não está mais no 60. Então é por isso que nós chamamos de função horária. É uma equação, é uma função matemática que depende do horário. Se você mudar o horário, você vai mudar automaticamente o quê? O espaço, tá bom? Agora, saca essa outra aqui, ó. Por isso que é função horária. Agora, saca essa outra aqui. Se esse cara não tiver velocidade, por exemplo, essa canetazinha está aqui parada. Aplica a fórmula, a equação, a função horária do espaço. O que vai acontecer aqui? Função horáriazinha do espaço. Se ele não tem velocidade, significa dizer que o S vai ser igual a quem? Ao S0. Ítalo, então o S é igual a S0. Ou seja, o S representa o quê? O espaço final dele. Representa onde ele foi chegar. O S0 representa o quê? O espaço inicial dele. Agora, inicial. Agora, o que seria essa expressãozinha aqui, ó? VT. VT é o quanto ele andou. Olha a grandeza dessa fórmula que muita gente passa despercebido. Ó, o que a questão, o que a função está me dizendo? Que o espaço final que ele vai ter é o espaço inicial que ele tem, mas quanto ele vai andar. E quanto ele vai andar? VT. É muito comum ver alguns alunos só usando isso aqui, ó, que a distância que ele anda é VT, que é exatamente isso aqui, ó. Ou seja, o espaço final que ele vai ter é o espaço inicial que ele tem, mais o que ele vai andar. Entendeu? Sacou a ideia? O espírito, assim, da função horária? É isso que significa. Você troca o tempo e descobre o espaço que ele vai estar. Aulazinha densa, né? Aulazinha com muito conteúdo, com muita coisa bacana. Bora dar uma revisada, bora? Vamos ver se ficou certo para todo mundo? O que é um movimento retilíneo e uniforme? É aquele movimento que acontece em linha reta e que tem sempre velocidade constante. É aquele movimento que tem uma aceleração igual a zero, ou seja, a velocidade nem aumenta e nem diminui. Ela é sempre o quê? Constante, tá bom? Qual é a equação horária, qual é a função horária que nós vamos usar? S igual a S0 mais VT. S é o espaço final, S0 é o espaço inicial, V é a velocidade e T é o tempo gasto naquele percurso.